pessoal, hoje a gente vai estar batendo um papo falando sobre o que é AVCB e o que é CLCB. Então hoje a gente vai trazer aqui a diferença para você que é dono de negócio, você entender a particularidade de cada um, tá certo? O AVCB é o ato de vistoria do Corpo de Bombeiro, é incorporado mais para empresas de médio e grande porte, é feita essa avaliação de risco e tem o certificado de licença do Corpo de Bombeiro, que é justamente para estabelecimento com grau de risco bem abaixo, tá certo? A gente pode citar como exemplo um estabelecimento, um escritório, então entraria nessa parte, tá certo? E é bastante importante para que vocês possam, na hora de emitir, na hora de ir em busca dessa documentação, saber quais são os critérios e para entender onde é que a sua empresa, seu negócio, estabelecimento dele se enquadra. Tá bom? Para não perder dinheiro e não perder tempo. E por que ter o documento correto ele é tão importante? Por vários fatores. Evita multas e sanções legais. Evita interdições e paralisação. Então é muito importante entender isso. Então tem que estar tudo em conformidade. Protege tanto a questão da vida como também protege o patrimônio. Eu sempre falo muito nos meus treinamentos sobre isso. Então, a gente precisa focar nas pessoas, mas a gente também precisa focar também no patrimônio, tá certo? Então, tranquilidade e conformidade com a lei. Então, quando você sabe o que é que você está fazendo, você começa a ter mais tranquilidade, você consegue ficar mais tranquilo. Então, isso é um ponto bastante positivo. E além de valorizar o seu empreendimento, o seu negócio, sua marca, seu nome, tá certo? Então, não é só um papel de segurança, mas é uma responsabilidade de proteção, tanto para as pessoas que estão naquela organização, como também a proteção do patrimônio. É o que eu sempre digo, tem pessoas que focam muito na questão do certificado, na questão do AVCB, mas esquece de focar também na proteção do seu negócio, do seu empreendimento. Tá certo? Então, qual é a diferença entre o AVCB e CLCB? Então, AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e CLCB é o certificado de licença de Corpo de Bombeiro. Então, aqui a gente vai conseguir dar uma vai ter um entendimento melhor. Então vamos lá, o AVCB ele é exigido para edificações de área de risco médio e alto, algo alto, né? Algo que precisa ter uma atenção maior, precisa ser mais rigoroso. E como exemplo a gente pode citar empresas que têm produtos químicos, empresa que tem muito colaboradores, empresa que tem muito material armazenado, então é, é o AVCB que é para ser emitido. Já o CLCB é exigido para edificações de áreas de risco baixo. Então veja que há uma diferença. Vamos lá, o AVCB exige vistoria presencial. Então veja, o corpo de bombeiro, ele vai no estabelecimento, no empreendimento, na indústria, ele vai presencialmente ver a documentação, ver o projeto, ver se tem brigada de emergência, ver se tem luminária de emergência, ver os extintores, ver hidrante, ver os certificados, se foi realizado o teste hidrostáticos das mangueiras desse hidrante, ver lá os extintores. Então é feita uma vistoria presencialmente. Quando a gente vai para o certificado de licença de corpo de bombeiro, é obtido por meio de declaração online, então sem vistoria presencial. Então é uma forma mais objetiva, vamos dizer assim, tá certo? E a questão de validade. O AVCB, a validade ela varia conforme o tipo de ocupação e também de risco. Geralmente varia aí de 1 a 5 anos. Já o CLCB até 5 anos conforme o risco da edificação. Então tudo isso tem que ser avaliado. Porém, falando aqui do certificado de licença de corpo de bombeiro, esses estabelecimentos ele vai ter lá os extintores e é importante que faça essa manutenção anualmente
para que não tenha nenhum problema nesse estabelecimento. E veja, é como eu sempre bato na tecla, é preciso cumprir essas exigências, mas você precisa ir além, não só ficar preso a isso. Então você está lá com o seu certificado, autorizado aí, com a licença do Corpo de Bombeiro, perfeito, mas é importante você fazer uma avaliação é, no seu estabelecimento para entender se precisa ter um extintor a mais, se o extintor ele pode proteger uma máquina, a sua, porque a gente sabe que tem muitos negócios que tem máquinas que o investimento é de 100, 50 mil, 70 mil. Então, às vezes, eu já presenciei lá em determinado estabelecimento ter só um extintor, onde poderia ter um extintor CO2, onde tem vários equipamentos eletrônicos, seria o extintor mais apropriado. Claro que a gente tem o de pó, resolve também, beleza, mas assim, tem algumas particularidades que a gente também tem que levar em consideração. Por isso que é importante você que tem seu negócio ter um consultor técnico para poder estar te auxiliando nessas situações, tá certo? Vamos para outro ponto. Então a gente tem aqui, exige projeto técnico, o AVCB exige o projeto técnico elaborado por um profissional habilitado. Então justamente nesse projeto é que vai estar contemplando toda a edificação, vai entender onde vai estar a localização dos extintores, dos hidrantes, tá certo? Então muito importante isso. CLCB, a exigência é medidas mínimas de segurança contra o incêndio conforme a legislação local. Então, sempre, tanto para empresa de grande porte e estabelecimento, treinar essas pessoas. Então, eu percebo muito isso. Às vezes eu chego num estabelecimento, tem lá dois extintores, e eu pergunto, alguém aqui sabe utilizar? E as pessoas não sabem. Então é algo que o empreendedor ele comete essa falha, que se tiver um princípio de incêndio ele pode perder o patrimônio que ele construiu, ralou tanto para construir, tá certo? Então exemplos de locais, então indústrias, comércios, hospitais, hotéis, quando a gente fala aí do AVCB, o ato de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então o CLCB, o certificado, pequenas lojas, escritórios, salões de beleza, clínica, então também tem que ser avaliado. Ah, Jefferson, quer dizer que se eu tiver uma clínica, entra CLCB, o certificado de licença de corpo de bombeiro? Não é bem assim, é preciso fazer uma avaliação, vai depender do grau de risco. Vai que seja uma clínica de um prédio, então é preciso fazer essa avaliação, tá certo? E o risco de não estar regularizado, aí é um monte de problema. Veja, quando a gente fala de AVCB, multas altas, interdições do imóvel, até o fechamento da empresa. Então veja que traz um prejuízo absurdo. Veja, por isso que é importante fazer o cumprimento legal para que não tenha nenhum tipo de problema. Imagina você que está com a sua empresa e de repente você parar o processo produtivo pelo fato de não ter cumprido uma exigência legal. E sem dizer que essa exigência legal ela protege tantas pessoas como também o teu patrimônio. Então veja como isso é importante, certo? E quando a gente trata aí de certificado de licença de corpo de bombeiro, multas e interdição do imóvel, e segue o mesmo exemplo. Por mais pequeno que seja o seu estabelecimento, você vai deixar de faturar, você vai ter funcionário também, e aí, como é que fica isso? Então, por isso que é importante você fazer o cumprimento para ficar dentro da legislação, mas eu sempre aconselho ir além, trazer um consultor técnico e fazer uma avaliação. Meu amigo, faça uma avaliação e veja o que é que eu preciso melhorar. Porque acontece muito de o estabelecimento ele está com o certificado ok, porém ele vai estar com duas, três salas e o extintor que ele tinha naquele primeiro momento atendia, mas como a empresa cresceu um pouquinho, ele precisa fazer algumas adequações e também treinar essas pessoas. Então, nada vale a pena você ter lá todo o sistema instalado, mas você não tem uma equipe treinada para poder utilizar em caso de emergência. Tá certo? Então, muito importante a gente poder entender isso. E como saber qual a sua empresa vai precisar? Eu já dei
orientações já no início. Então, veja, primeiro ponto, identificar o risco. Então, é preciso fazer uma avaliação, entender a situação e fazer esse enquadramento. Então, é uma empresa que grau alto, então é preciso o AVCB. Ah, é um escritório de contabilidade, por exemplo, então vai ter o enquadramento aqui é para dar entrada no certificado, tá certo? Então, o segundo ponto é consultar a legislação. Então, é uma composição. Você vai olhar para o estabelecimento e vai dizer, aqui, pelo que eu estou vendo, vai precisar do AVCB. Então, é preciso fazer uma vistoria no ambiente para poder realmente entender de fato se é isso realmente ou se vai simplesmente o certificado. Conte com um especialista. Então é aquela coisa que eu também bato na tecla. É muito importante ter um consultor técnico. Por quê? Porque é a pessoa especializada no assunto. Então vai trazer aí uma segurança para você e para o seu negócio. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. É o que eu sempre digo. Veja, é importante a gente. Eu sempre no final do vídeo eu trago duas propostas. A primeira é para você que é dono de negócio. Jefferson, realmente eu me confundo, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei se eu vou dar entrada no certificado, eu não sei se eu vou dar entrada na vistoria do Corpo de Bombeiro, eu estou com dificuldade. Entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar, tá certo? Então, treinar essas pessoas, orientar essas pessoas, se precisar de projeto, adequações, a gente consegue estar te ajudando relacionado a isso, tá certo? Treinar a equipe, formar a brigada de emergência, fazer avaliação, fazer inspeção do ambiente de trabalho, dos extintores, dos hidrantes, treinar a equipe. Então, é um conjunto de equipamentos com pessoas. Então, é o equilíbrio. Então, eu preciso ter pessoas, eu preciso ter equipamentos prontos, adequados, mas eu preciso ter pessoas treinadas e pessoas habilitadas para, em caso de emergência, ela saber atuar de uma forma eficiente. Tá certo? Então, eu sempre trago essas duas propostas. Então, esse recado é para você que é dono de negócio, tem seu estabelecimento, você que tem sua empresa. Mas também eu trago proposta para você que gostaria de melhorar seu currículo para o mercado de trabalho. Então, a gente percebe que tem muitos profissionais perdendo a oportunidade de empregabilidade por não ter um currículo bem elaborado. Então, a gente consegue te ajudar relacionado a isso. Inclusive, a gente ajudou já algumas pessoas sobre isso, tá certo? Então, a gente consegue te ajudando. E melhor ainda, para agregar no teu currículo, a gente tem mais de 130 opções de curso, onde a gente consegue te ajudar ainda mais, te dar várias dicas e com isso você pode alcançar o seu objetivo. Como também a gente tem curso tanto EAD, como também temos curso online. Então você, Jefferson, eu gostaria de fazer uma aula online. A gente consegue estar fazendo isso também. Com turma, você sozinho, a gente consegue estar fazendo isso. Tá certo? Então, dúvida, me chama no WhatsApp, tá aí meu contato. Comenta o que você achou, o que você gostou, qual foi a parte que mais chamou a atenção. Mostra aí tua dificuldade e a gente tá aqui para poder se ajudar, tá certo? Então, quero agradecer a cada um de vocês e comente, compartilha e forte abraço a cada um de vocês e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço.